Tenho 74 anos e por mais de 50 deles vivi como testemunha de Jeová. Desde os meus 20 e poucos anos, tudo na minha vida girava em torno da organização. Eu respirava aquilo. Meus dias eram preenchidos com reuniões no Salão do Reino, pregação de casa em casa e estudo das publicações oficiais. Acreditava de coração que estava servindo a Deus da única forma verdadeira. Nunca me ocorreu duvidar, nem por um segundo. Se quiser saber como tudo aconteceu, se inscreve no canal e comenta de onde você está ouvindo. Eu sou a Amélia, e o que vou revelar agora vai te tocar mais do que você imagina. Fui batizada ainda jovem, em uma dessas assembleias cheias de gente emocionada. E lembro bem do frio na barriga que senti antes de mergulhar na água. Era como se eu estivesse assinando um contrato com Deus, sem ler as letras miúdas. Na época, claro, não pensei assim. Para mim, aquilo era a consagração da minha fé. Um marco. E como eu tinha orgulho de ser reconhecida como uma irmã exemplar. Alguém firme, dedicada e sempre pronta para ajudar. Conforme os anos foram passando, fui me tornando uma referência entre os irmãos da congregação. As irmãs mais novas me procuravam em busca de conselhos, e eu tinha sempre uma palavra bíblica na ponta da língua. Afinal, era isso que nos ensinavam. As respostas para tudo estavam nas publicações, e a salvação estava ligada à obediência à organização. Sempre que alguém ousava fazer uma pergunta fora do esperado, algo que desafiasse os ensinamentos, bastava uma advertência suave, ou nem tão suave assim, para que voltassem à linha. Foi assim que aprendi. Foi assim que ensinei também. Eu acreditava que o mundo fora da organização era um lugar escuro, sem Deus, cheio de perigos. Só dentro dela havia proteção. E isso fazia com que eu mesma me tornasse cada vez mais fechada ao que acontecia fora do nosso círculo. Inclusive com minha própria família, que aos poucos foi se afastando por não seguir o mesmo caminho. Por muito tempo, isso não me incomodou. Achava que estava certa, que eles estavam cegos, e eu, iluminada. Mas uma noite, depois de uma reunião aparentemente comum, algo em mim se remexeu. Uma inquietação que não soube explicar. Era como se, pela primeira vez em décadas, eu estivesse escutando uma voz dentro de mim. E ela me dizia algo que eu jamais imaginei que ousaria pensar. Voltei para casa naquela noite com um peso estranho no peito. Eu conhecia bem o caminho. Era o mesmo há anos. Mas pela primeira vez, ele me pareceu diferente. Como se cada passo que eu dava estivesse me afastando de algo que antes era tão familiar. No silêncio do meu quarto, sentei na beirada da cama com o véu ainda nos cabelos e meus olhos foram direto para a sua estante, onde guardava todas as publicações da organização. Alinhadas, limpas, intocáveis. Era como se me olhassem de volta. Eu costumava me sentir segura olhando para elas. Mas naquela noite, eu senti medo. Não o medo do mundo, nem medo do Armagedon, como costumavam dizer nas reuniões. Era outro tipo de medo. Um que vinha de dentro, de uma dúvida que crescia sem permissão. E se tudo isso não fosse exatamente como nos ensinaram? E se eu estivesse repetindo palavras sem realmente entender? Respirei fundo e tentei afastar aquilo. Mas a voz que tinha surgido em mim continuava ecoando, mesmo em meio ao silêncio da casa. Fui até a cozinha, fiz um chá e voltei a me sentar. Lembrei do rosto da irmã Judite, que naquela noite me elogiou pelo meu comentário tão esclarecedor. Lembrei da maneira como todos balançavam a cabeça durante a reunião, como se estivessem hipnotizados pelas palavras do orador. Palavras que já ouvimos 1000 vezes. Foi então que me veio uma lembrança antiga, quase esquecida. Minha mãe, quando eu era ainda uma menina, me dizendo para sempre ouvir a voz da minha consciência, mesmo que ela fosse contrária ao que todos esperavam. Naquela época, achei que fosse apenas coisa de mãe. Hoje parecia um aviso, um daqueles que a gente guarda lá no fundo do coração, sem saber que um dia vai precisar. Me levantei, andei até a sala e tirei minha Bíblia da estante. Era a mesma de sempre, com marcações coloridas feitas durante décadas de estudo. Mas naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, eu a abri sem procurar a página indicada por uma publicação. Só eu e Deus ali, naquela sala silenciosa.
E o que li me fez congelar por um instante, como se o próprio céu tivesse me respondido. Foi nesse exato momento que algo dentro de mim começou a mudar. E eu mal podia imaginar o que estava prestes a acontecer na manhã seguinte. A luz da manhã atravessava a cortina fina da minha sala, quando acordei no sofá, ainda com a Bíblia no colo. Meus olhos estavam pesados, mas o coração... o coração parecia carregando o peso de uma vida inteira. A página estava aberta em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Li aquela frase tantas vezes, mas nunca com a mente livre de moldes. Pela primeira vez, li com os olhos da alma, e aquilo me cortou por dentro. Fui até a cozinha, preparei um café bem forte e sentei à mesa, olhando fixamente para aquela xícara como se ela tivesse as respostas. Comecei a pensar em todas as vezes que alguém na congregação tentou fazer uma pergunta mais profunda, e como sempre víamos isso com desconfiança. Cuidado com o espírito crítico, diziam. Mas agora era como se eu mesma estivesse sendo invadida por ele. E, ao contrário do que eu imaginava, não era destrutivo, era libertador. Durante o café da manhã, abri uma das revistas da organização. Lia mecanicamente, mas meu olhar insistia em voltar àquela frase da Bíblia. A verdade. Será que eu realmente conhecia a verdade? Ou conhecia apenas o que haviam me ensinado como verdade? Comecei a lembrar de situações que antes eu ignorava. Irmãos que haviam sido expulsos por pensar diferente. Irmãs que choravam em silêncio por não suportarem o fardo, mas que continuavam firmes para não perder a salvação. Eu mesma. Quantas vezes engoli o choro? Quantas vezes me calei? Quantas vezes ignorei a dor só para não parecer fraca na fé? Enquanto eu pensava, o telefone tocou. Era a irmã Lúcia, sempre tão gentil. Queria saber se eu poderia acompanhá-la na pregação naquela tarde. Minha voz hesitou antes de responder. Disse que não estava me sentindo bem. E não era mentira. Eu não estava bem. Não com o mundo, mas comigo mesma. Depois que desliguei, fiquei ali, imóvel, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Eu, que sempre fui exemplo de obediência, estava agora questionando tudo. E a pior parte é que não me sentia culpada. Me sentia desperta. Só que despertar tem um custo. E eu ainda não fazia ideia de como essa mudança silenciosa dentro de mim seria notada por olhos que sempre vigiam mais do que acolhem. Naquela tarde, o céu estava nublado e o silêncio da casa parecia mais alto do que nunca. O relógio marcava 3 da tarde quando ouvi 3 batidinhas leves na porta. Era Marta, minha vizinha, e também irmã da congregação. Uma mulher doce, daquelas que sempre tinham uma palavra de ânimo na ponta da língua e um livro da organização debaixo do braço. Quando abri a porta, ela sorriu e me estendeu uma das revistas novas. Trouxe para você a edição desta semana, irmã Amélia. Está maravilhosa. Tem um estudo sobre obediência que vai aquecer seu coração. Agradeci com um sorriso contido e a convidei para entrar. Sentamos à mesa da cozinha. Ela falava animada sobre o estudo, enquanto eu apenas ouvia, tentando parecer interessada. Mas por dentro, eu estava longe. As palavras dela me pareciam repetidas, como se fossem um disco girando sem fim. Era como ouvir a mim mesma de anos atrás. E foi nessa hora que Marta me olhou com um ar curioso e perguntou: "Você está tão calada? Aconteceu alguma coisa?" Balancei a cabeça, disse que era só cansaço e tentei mudar de assunto. Mas ela insistiu. "Sabe, minha irmã, às vezes, quando estamos cansadas, é o inimigo tentando nos enfraquecer. Ele sussurra dúvidas nos nossos pensamentos. Você precisa se proteger." Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. Dúvidas. Como se questionar fosse um pecado. Como se pensar fosse desvio de conduta. Me senti invadida, como se minha mente não me pertencesse mais. Agradeci novamente pela visita. E, educadamente, disse que precisava descansar. Assim que ela saiu, fechei a porta com cuidado e me encostei ali mesmo, sentindo o peso do que acabara de acontecer. Eu estava sendo observada. Não diretamente, mas já estavam sentindo. E o pior é que, até então, eu não tinha falado nada. Apenas senti
E pelo visto, isso já era demais. Fui até o quarto e me olhei no espelho. Encarei meu próprio reflexo como quem tenta reconhecer uma velha amiga. A mulher que me olhava de volta estava com os olhos cheios, mas não de arrependimento, de coragem. Peguei novamente minha Bíblia, sentei na poltrona perto da janela e comecei a escrever algumas perguntas num caderno velho. Eram dúvidas que eu sempre tive medo de fazer, mas agora elas ganhavam espaço, uma por uma. E mal sabia eu que, ao colocá-las no papel, eu estava dando o primeiro passo em direção a algo que mudaria minha vida para sempre. A ponta da caneta deslizou devagar pelo papel, como se cada palavra precisasse pedir permissão antes de nascer. Minha mão tremia um pouco. A primeira pergunta que escrevi foi simples, mas carregava um peso enorme. E se a salvação não estiver na organização, e sim em Cristo? Depois, uma atrás da outra, as dúvidas começaram a se derramar como um rio que rompeu a represa. Por que não podemos estudar a Bíblia sem os livros da organização? Por que apenas alguns textos são enfatizados e outros quase nunca aparecem nas reuniões? Por que temos tanto medo de pensar por nós mesmos? Fechei o caderno devagar, como se aquilo fosse um segredo perigoso demais para ficar exposto por muito tempo. Apoiei a cabeça nas mãos e fiquei ali por um tempo, sentindo meu coração bater forte, como se estivesse anunciando que algo dentro de mim estava mudando e não tinha mais volta. No fundo, eu sabia que não era a única com essas perguntas, só que poucos tinham coragem de colocá-las em voz alta. E mesmo agora, quando mal as sussurrava para mim mesma, já sentia o risco que isso representava. Naquela noite, a insônia me fez companhia. A casa estava mergulhada no escuro, e o tic-tac do relógio da sala parecia zombar da minha inquietação. Me levantei descalça e fui até a janela. Lá fora, as luzes da rua lançavam sombras nas paredes, como se o mundo estivesse me observando. Lembrei do irmão Jonas, que havia desaparecido da congregação alguns anos atrás. Ninguém nunca explicou por quê. Só disseram que ele se afastou da verdade e que não era mais apropriado manter contato. Na época, eu aceitei sem questionar. Agora, me perguntei o que ele teria descoberto. Será que também começou com uma dúvida silenciosa, assim como eu? Voltei para a poltrona, abracei a Bíblia contra o peito e fechei os olhos. Pela primeira vez, falei com Deus sem repetir frases prontas, sem recorrer a folhetos ou modelos de oração. Falei com Ele como quem conversa com um pai e pedi com a voz embargada: se eu estiver errada, me corrija. Mas se a verdade estiver do outro lado dessa parede, me mostra o caminho. E foi então que algo inesperado aconteceu no dia seguinte. Uma simples conversa com alguém da congregação, que parecia trivial no começo, acabou acendendo ainda mais esse fogo, que eu já não conseguia mais apagar. Era fim de reunião no salão do reino, quando me aproximei de um dos bancos da frente para pegar minha bolsa. Uma irmã mais jovem, chamada Rebeca, se aproximou com um sorriso tímido. Ela era dessas pessoas que falam baixo, andam leve e nunca chamam atenção demais. Enquanto guardava um dos livros no estojo dela, disse quase sussurrando: Irmã Amélia, posso te perguntar uma coisa? Assenti, claro. Rebeca olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo, e então continuou. Ontem à noite, lendo minha Bíblia, fiquei confusa. Atos 4:12 diz que só Jesus salva, mas nos estudos dizem que é a organização. Isso não parece estranho? Meu coração disparou. Por um segundo me faltou ar. Era como se ela tivesse tirado uma das perguntas do meu próprio caderno secreto. Respirei fundo antes de responder, tentando manter a calma na voz. É um bom versículo. Talvez a gente possa conversar melhor sobre isso outro dia? Ela assentiu e se afastou, parecendo aliviada por não ter sido repreendida. Mas eu fiquei ali, imóvel, com a alma em alvoroço. A mesma dúvida que vinha crescendo em mim agora aparecia nos olhos de outra pessoa, e isso tornava tudo mais real. No caminho de volta para casa, minhas mãos suavam no volante. Cada esquina parecia carregada de pensamentos. E se eu não estivesse sozinha nessa inquietação? Talvez houvesse mais gente como eu, engolindo dúvidas por medo de perder tudo. E o mais irônico era pensar que, por anos,
Eu mesma fui a primeira a repreender quem ousasse questionar. Agora, eu me via no lugar deles. Chegando em casa, tirei os sapatos ainda na porta e caminhei até a sala, onde o caderno com minhas perguntas continuava sobre a mesa, como se me esperasse. Acrescentei uma nova. Por que temos medo de estudar a Bíblia sem intermediários? Lembrei de Rebeca, do seu olhar hesitante, e senti uma espécie de responsabilidade que nunca havia sentido antes. Não era só sobre mim, era sobre todas as pessoas que, como ela, estavam começando a ouvir a mesma voz que crescia dentro de mim. Mas naquele exato instante, uma batida forte na porta me tirou dos pensamentos. 3 pancadas secas, firmes, que pareciam carregar um aviso. Ao abrir, dei de cara com uma figura que não esperava ver naquele momento. E o que ele disse a seguir mudaria completamente o rumo dos meus dias. Era o irmão Anselmo, um dos anciãos mais antigos da congregação. Alto, voz grossa e sempre muito respeitoso, mas com um olhar que parecia atravessar a gente por dentro. Estava com um semblante sério, segurando a maletinha preta que nunca largava. Irmã Amélia, posso entrar por um instante? Assenti, mesmo sem saber exatamente por que meu estômago revirava. Sentamos à mesa da cozinha. O Bully ainda tinha um restinho de café frio, mas ele recusou qualquer coisa. Disse que a visita era breve. Algumas irmãs notaram que você tem andado um pouco reflexiva. A palavra veio carregada de significado. Ele tentou parecer casual, mas era como se cada sílaba tivesse sido pesada antes de sair da boca. Nada errado em meditar nas escrituras, claro, mas precisamos estar atentos quando a mente começa a se afastar do alimento correto. Eu sabia exatamente o que aquilo queria dizer. Era um aviso, um lembrete disfarçado de preocupação. Ele me olhou fixo e continuou. Queria te lembrar que todas as respostas que precisamos estão na organização, sempre estiveram. E que a independência espiritual pode ser uma armadilha muito perigosa. Engoli em seco. Pensei nas perguntas que escrevi no caderno, no versículo que Rebeca mencionou. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso estava ali, na Bíblia, mas não era citado nas revistas. E por quê? Assenti com a cabeça como quem compreende, mas por dentro, era como se algo se rompesse. Obrigada pela visita, irmão Anselmo. Falei com calma. Ele se levantou, apertou minha mão e disse por fim: se precisar conversar, estamos aqui. Mas lembre-se de sempre confiar nos canais certos. Assim que ele saiu, fechei a porta com cuidado, encostei as costas e deslizei até o chão. Fiquei ali, no silêncio da casa, sentindo um nó apertado na garganta. O que ele me dissera, por mais educado que fosse, não era um convite. Era uma advertência. Eu já estava sendo notada. Já estavam de olho. E mesmo assim, em vez de me calar, senti que precisava saber mais. Foi então que decidi ligar para uma pessoa que eu não via há anos. Alguém que havia sumido sem deixar rastro e cujo nome era praticamente proibido entre nós. Mas algo me dizia que era com ela que eu precisava falar. Demorei quase 20 minutos para encontrar o número. Estava anotado num caderno antigo, no fundo de uma gaveta que eu nem mexia mais. O nome dela era Dalvina, uma irmã que, anos atrás, frequentava nossa congregação com fervor, mas que sumiu de repente. Diziam que havia se desviado, que se envolveu com ideias perigosas. E como manda a cartilha, ninguém mais falou sobre ela. Eu obedeci, como sempre fazia. Mas naquela noite, algo em mim pediu para quebrar o silêncio. Disquei o número com as mãos trêmulas. O telefone chamou 3 vezes antes de ser atendido. Alô? A voz era baixa, rouca, com um tom de surpresa. Dalvina? Aqui é a Amélia, da congregação. Um silêncio. Um daqueles silêncios que parecem durar bem mais do que deveriam. Amélia. Não acredito. Ela parecia hesitar, como se não soubesse se deveria continuar a conversa. Desculpa ligar assim. É que eu precisava falar com alguém. Conversamos por quase 2 horas. E o que ela me contou me tirou o chão. Não havia ódio em suas palavras. Não havia ressentimento. O que havia era uma calma profunda,
como quem finalmente tinha encontrado paz, depois de andar muito tempo perdida. Dalvina me contou que depois de sair, passou meses se sentindo culpada, com medo, achando que Deus a havia abandonado. Mas então, algo aconteceu. Ela começou a ler a Bíblia por conta própria, sem publicações, sem intermediários, e foi ali que tudo começou a mudar. Ela mencionou versículos que eu nunca tinha prestado atenção antes. Falou de Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu anotei tudo num papel qualquer, sentindo o coração bater descompassado. Porque, no fundo, eu sabia que aquilo fazia sentido, que era simples, direto. Mas tudo que nos ensinaram era cheio de filtros, regras e interpretações moldadas. Quando desliguei, fiquei olhando para o telefone como se ele ainda estivesse quente nas minhas mãos. Aquela conversa tinha mudado alguma coisa em mim. E mais do que isso, tinha me dado coragem. Naquela noite, fui até meu caderno de perguntas e acrescentei mais uma, em letras grandes, quase tremendo. Se Deus quis falar comigo a vida inteira, por que sempre disseram que eu precisava de intérpretes? No dia seguinte, algo ainda mais inesperado aconteceu. Porque, sem que eu dissesse uma palavra, alguém percebeu que eu já não era mais a mesma. E essa pessoa resolveu agir. O domingo amanheceu com um sol morno atravessando as cortinas da sala. E por um instante, tudo parecia calmo. Mas meu coração carregava aquela inquietação doce e amarga ao mesmo tempo. A conversa com Dalvina tinha me deixado com a mente em ebulição. E eu sabia que as mudanças dentro de mim, por mais silenciosas que fossem, estavam começando a aparecer por fora. E foi só quando cheguei no salão do reino para a reunião que percebi os olhos. Eram olhares que antes eu não notava. Discretos, rápidos, mas agora pareciam pesar em cima de mim, como se buscassem sinais de algo errado. Cumprimentei alguns irmãos, abracei a irmã Marta com o carinho de sempre, mas ela me respondeu com um toque de hesitação. Notei que Rebeca, a jovem com quem conversei dias atrás, estava sentada num banco mais ao fundo, sozinha, olhando para o chão com um semblante que misturava culpa e receio. Durante a reunião, o tema era fidelidade à organização é fidelidade a Deus. Um daqueles discursos que, em outras épocas, eu teria escutado com convicção. Mas agora, cada palavra parecia mais um lembrete do controle do que um ensinamento divino. Eu ouvia, mas meu coração estava em outro lugar. Nas palavras de Dalvina, nas escrituras simples e diretas que ela me mostrou. Em Efésios 2:8, que dizia que a salvação era um dom de Deus, não uma conquista por obediência cega. Ao fim do discurso, o irmão Anselmo me chamou discretamente até o fundo da sala. "Irmã Amélia, tudo bem?" perguntou com a voz mansa demais. Assenti, mesmo sentindo o nó na garganta. "Gostaria de conversar com você rapidamente após a reunião, pode ser?" Voltei ao meu lugar, mas meu corpo já não prestava atenção em mais nada. Rebeca continuava imóvel, e foi nesse instante que ela virou o rosto devagar e me olhou. Foi um olhar cheio de perguntas não ditas e de medo, um pedido de ajuda mudo. Quando tudo terminou, segui o irmão Anselmo até uma sala reservada no fundo do salão. Ao entrar, percebi que não estávamos sozinhos. Havia outros 2 anciãos sentados à mesa, e o clima era frio como pedra. Fecharam a porta atrás de mim com cuidado, e um deles disse, com um tom educado e cortante: "Não é um interrogatório, irmã. É apenas uma conversa fraternal." Mas eu sabia. Aquilo era o começo de algo muito maior, e eu ainda não fazia ideia do que teria que enfrentar nos dias que viriam. Sentei devagar na cadeira de madeira, de frente para aquela mesa com 3 homens me olhando com um sorriso que mais parecia moldado do que sincero. O irmão Anselmo, como sempre, foi o primeiro a falar. "Irmã Amélia, nós te chamamos aqui por preocupação, não por desconfiança. Sabemos que a mente às vezes pode nos levar por caminhos nebulosos." Assenti com a cabeça, mantendo o rosto calmo, mas por dentro senti as mãos geladas no colo. O irmão Olavo, o mais novo entre eles, abriu uma Bíblia e colocou sobre a mesa. "Queremos entender o que tem se passado com você. Algumas irmãs nos relataram que seu comportamento tem mudado.
Você tem andado mais distante, menos ativa, e houve até quem disse que a viu lendo a Bíblia sem as publicações. A sala ficou em silêncio por um instante. Era como se aquela última frase tivesse sido dita com o peso de uma acusação grave. Eu respirei fundo antes de responder. Tenho lido, sim. Sempre li. Mas agora tenho procurado entender por mim mesma também. Os três se entreolharam como se aquela frase fosse uma confissão. O irmão Anselmo inclinou levemente a cabeça e disse: Você sabe que isso pode abrir espaço para interpretações erradas, irmã. A Bíblia sozinha pode ser mal compreendida. Por isso o Espírito orienta através da organização. Precisamos confiar no canal certo. Aquilo soou como uma velha canção repetida por anos, mas naquele momento já não tinha mais o mesmo efeito em mim. E se o próprio Deus quiser falar comigo de forma direta? Perguntei sem levantar a voz, mas sentindo meu coração pulsar forte no peito. O irmão Olavo pigarreou e fechou a Bíblia. Esse tipo de pensamento é exatamente o que Satanás usa para nos afastar da verdade. O irmão mais velho, Silvério, que até então não tinha falado nada, soltou em tom baixo. Você sabe onde essas ideias costumam levar. Eles queriam me fazer sentir medo. Mas ali naquela sala, cercada de homens que me conheciam há décadas, eu finalmente percebi. Eles não queriam salvar minha alma. Queriam controlar meu pensamento. Vamos continuar conversando, disse Anselmo. Mas por hora, pedimos que você se concentre em restaurar sua confiança total na organização e evite discussões paralelas. Saí dali com as pernas trêmulas e o coração disparado. E mal tive tempo de chegar em casa, porque algo ainda mais inesperado me aguardava. Algo que me forçaria a tomar uma decisão que eu evitava há muito tempo. Cheguei em casa ainda sentindo a respiração pesada. O som das chaves tilintando na porta parecia mais alto do que o normal. Fechei tudo devagar, como se o mundo lá fora pudesse me ouvir pensar. Me encostei na parede da sala e fechei os olhos. Aquele tipo de conversa que tive com os anciãos, eu nunca imaginei que seria comigo. Sempre fui tida como exemplo. E agora, bastou eu buscar a Deus por conta própria para tudo virar motivo de suspeita. Deixei a bolsa sobre o sofá e fui até a cozinha beber um copo d'água, tentando acalmar os pensamentos. Foi então que ouvi o som da notificação no celular. Uma mensagem de Rebeca. Preciso falar com você. Pode me encontrar no banco da praça às 4? Olhei o relógio. Faltava pouco mais de meia hora. Por um instante pensei em ignorar. Já estava tão exposta. Mas alguma coisa no tom daquela mensagem me dizia que era importante. Vesti um casaco leve e saí. O ar da tarde estava carregado, como se o tempo soubesse que algo grave se aproximava. Rebeca estava lá, sentada com as mãos entrelaçadas no colo e o olhar perdido. Quando me viu, se levantou rapidamente. Obrigada por vir, irmã Amélia. Eu não sabia mais com quem falar. Sentei ao lado dela com calma. Pode falar, filha. O que está acontecendo? Ela abaixou os olhos. Os anciãos me chamaram também. Disseram que você está com ideias confusas, que eu devia tomar cuidado. Mas, irmã, tudo que você disse aquele dia me fez pensar. Eu li Atos 4:12 de novo, e Efésios também. E agora eu não consigo mais parar de pensar nisso. Eles disseram que, se eu continuar me envolvendo com conversas perigosas, posso ser disciplinada. Meu peito apertou. Era como olhar para mim mesma anos atrás. Rebeca estava sendo empurrada para o mesmo abismo de silêncio e medo que tantos enfrentaram. E agora, por ter conversado comigo, ela também estava na mira. Segurei suas mãos com firmeza. Você não está sozinha. Ela começou a chorar baixinho. E ali, naquela praça vazia, percebi que algo estava se formando. Uma corrente invisível entre aqueles que estavam começando a ver. Mas também entendi que a perseguição seria mais dura. E o que veio na manhã seguinte provou isso da forma mais clara possível. Acordei com o som insistente do interfone. Ainda era cedo. O sol mal tinha aparecido por completo. E meus ossos pareciam mais pesados que o normal. Atendi com a voz arrastada. Dona Amélia, tenho uma correspondência urgente para a senhora aqui na portaria. Agradeci e desci com o coração apertado, sem saber exatamente por quê. Ao chegar,
O porteiro me entregou um envelope pardo, sem remetente. Voltei pro apartamento segurando aquele papel como se fosse uma bomba prestes a explodir. Sentei na mesa da sala, respirei fundo e abri. Era uma carta assinada pelo corpo de anciãos da congregação. Um convite, ou melhor, uma convocação, para uma reunião especial no Salão do Reino. 3 dias depois, com o objetivo de esclarecer certos pontos doutrinários e avaliar a saúde espiritual da irmã. Aquelas palavras, escritas com tamanha formalidade, soaram como uma sentença disfarçada. O peso da organização estava agora sobre meus ombros. Fiquei imóvel, olhando o papel por longos minutos. Era aquilo, o começo do que todos temiam. O tal comitê judicial. Aquele momento em que você já não é vista como irmã, mas como ameaça, como alguém contaminada por ideias perigosas. E por mais que eu estivesse me preparando emocionalmente, ler aquilo preto no branco doeu. Levantei e caminhei até a estante onde estavam todos os meus anos de serviço. As publicações, os cadernos de estudo, os crachás antigos de assembleias. Toquei em cada objeto como se estivesse me despedindo de uma parte de mim que eu já sabia que não voltaria. E foi nesse momento que a campainha tocou novamente. Dessa vez, era Marta. Seus olhos vermelhos e o rosto tenso entregavam que algo estava errado. "Posso entrar?" Assentiu com a cabeça antes mesmo que eu respondesse. Sentou-se sem dizer nada por um instante. E então falou. "Me disseram que você foi chamada pelos anciãos. Amélia, o que você está fazendo com a sua vida?" Sua voz era quase um sussurro desesperado. "Você vai colocar tudo a perder. Você sabe o que acontece com quem desafia a orientação. Vai acabar sendo marcada." Olhei para ela com carinho, mas com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. "E se o que me ensinaram até aqui não for toda a verdade?" Marta ficou em silêncio. Um silêncio cheio de medo, raiva e tristeza. E antes que ela se levantasse para ir embora, algo em mim já pressentia que, se eu cruzasse a próxima linha, talvez não houvesse mais volta. Marta foi embora sem dizer mais nada. Apenas pegou a bolsa com os olhos cheios d'água e saiu, deixando a porta entreaberta atrás de si, como se ainda esperasse que eu a chamasse de volta. Mas eu não chamei. Fiquei ali, sentada na mesma cadeira, ouvindo o som distante da cidade acordando. Lá fora, a vida seguia normalmente. Aqui dentro, tudo parecia suspenso. Naquela tarde, o silêncio da casa me envolveu como um manto pesado. Caminhei até a prateleira e tirei minha Bíblia novamente. Abri sem direção, como se as próprias páginas soubessem para onde me levar. E ali, sem que eu procurasse, meus olhos caíram sobre Romanos 10:9. "Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo." A simplicidade daquelas palavras me atravessou como uma flecha, sem burocracia, sem estruturas. Só fé, só Cristo. Eu li e reli aquele versículo como se o estivesse vendo pela primeira vez. Fechei os olhos e murmurei. Por que isso nunca foi suficiente para mim antes? Lembrei então da reunião marcada. Faltavam 2 dias. Eles queriam que eu explicasse minha posição espiritual. Queriam que eu negasse tudo aquilo que agora fazia mais sentido do que toda uma vida de repetições. Mas como negar o que estava diante dos meus olhos? Como apagar o que já tinha despertado dentro de mim? Naquela noite, antes de dormir, peguei meu caderno e escrevi mais uma pergunta, em letras grandes. Quem eu sou se eu não for mais parte da organização? Fiquei olhando para essa frase por um tempo, como quem encara um espelho depois de muitos anos sem se ver de verdade. Porque, no fundo, essa era a pergunta que mais doía. Toda a minha identidade estava amarrada àquele grupo. Cada amiga, cada rotina, cada memória. Abrir mão disso era como rasgar minha própria história. Mas algo em mim já sabia. Eu não era mais a mesma. E talvez já não houvesse como voltar. Foi então que meu telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi com receio. A voz do outro lado era de alguém que eu nunca esperaria ouvir naquele momento. E o que ela me contou virou completamente a chave do que eu achava que sabia sobre essa organização. "Dona Amélia? Me perdoe ligar assim. Meu nome é Clara.
A senhora não me conhece, mas eu sou sobrinha do irmão Jonas. Aquilo me fez endireitar na cadeira. Jonas era como ouvir o nome de um fantasma. Um homem respeitado, querido por todos, até o dia em que sumiu da congregação. Disseram que havia caído em pecado, que se desviou da verdade e escolheu o mundo. Desde então, ninguém mais falou nele. Era como se tivesse sido apagado da existência. Ele está vivo? Perguntei com a voz baixa, quase sem fôlego. Está, sim. E ele pediu que eu falasse com a senhora. Disse que ouviu por uma amiga em comum que a senhora andou fazendo perguntas, que está vendo coisas que só quem acorda consegue ver. Fiquei em silêncio. Minha mente girava como se alguém tivesse puxado o tapete sob meus pés. Mas como ele soube de mim? Perguntei. Alguém da congregação que conhece minha família contou discretamente. Ele ficou muito tocado. Pediu que eu ligasse para a senhora. Respirei fundo. Aquilo parecia um sonho ou um aviso. A senhora tem como anotar um endereço? Ele quer encontrá-la. Disse que pode ajudá-la a entender o que realmente aconteceu com ele. Anotei o endereço em uma folha solta e agradeci antes de desligar. Fiquei olhando para aquelas palavras escritas à mão, como quem olha para uma porta entreaberta num corredor escuro. Não sabia o que ia encontrar ali, mas sabia que precisava ir. Na manhã seguinte, peguei o primeiro ônibus para o bairro indicado. Era afastado, simples, cheio de casas pequenas e ruas de terra. Quando desci no ponto final, vi Jonas de longe, mais magro, mais grisalho, mas com os mesmos olhos. Olhos que me olharam com surpresa, carinho e uma dor antiga. Ele me recebeu com um abraço demorado, como quem reencontra alguém que sempre esperou. Sentamos sob a sombra de uma árvore e ele começou a contar, sem rodeios, sem raiva, mas com uma franqueza que doía. Falou sobre como foi afastado não por pecado, mas por ousar fazer as mesmas perguntas que agora me tiravam o sono. Contou como foi isolado, apagado, silenciado. Eles não querem que a gente leia a Bíblia por nós mesmos, Amélia. Porque se a gente ler, a gente descobre. Seus olhos encheram. Os meus também. E o que ele disse a seguir me deixou sem palavras. Porque expôs algo que eu jamais imaginei que poderia estar escondido por trás daquela fachada de santidade. Jonas mexeu no bolso da camisa e tirou-lhe um papel já dobrado e amarelado pelo tempo. Me entregou com mãos firmes, mas olhos carregados de lembrança. Leia, Amélia. Isso foi o que me fez ser rotulado como apóstata. Não porque neguei a fé, mas porque ousei perguntar. Por que escondem isso? Abri o papel com cuidado, e lá estava uma cópia de uma antiga carta, endereçada a um ancião da congregação. Nela, Jonas questionava a liderança sobre alterações em publicações antigas, comparando trechos de revistas de décadas passadas com versões mais recentes. Os textos estavam ali, lado a lado, e a diferença era gritante. Em uma das comparações, vi claramente como um trecho que falava sobre Cristo, como o único mediador, havia sido suavizado, substituído por palavras que enfatizavam a importância da organização visível. Em outra, o que antes era uma exortação à liberdade cristã, agora aparecia como um lembrete da necessidade de obediência total. E na última, ele perguntava diretamente: por que estamos ajustando a verdade com o tempo, se Deus não muda? Eu fiquei em silêncio. Sentia um calor subir pelo rosto, não de raiva, mas de decepção. Lembrei de quantas vezes repeti essas publicações de forma mecânica, sem nunca imaginar que ali dentro havia versões que mudavam conforme a conveniência. Quando entreguei essa carta ao coordenador, fui convidado a repensar meu espírito crítico. Na semana seguinte, me chamaram para uma conversa amorosa como a que você teve. Um mês depois, estava fora. Ele suspirou. Nunca me perguntaram se eu ainda cria em Deus. Só queriam saber se eu ainda acreditava na organização. Fechei o papel com cuidado, como quem segura uma ferida. Por que ninguém nunca falou sobre isso? Perguntei. Jonas sorriu com amargura. Porque quando alguém desaparece, não é para ser lembrado, é para ser esquecido. Aquilo me cortou por dentro. Pensei em quantos outros tinham sumido, assim como ele. Em quantas perguntas haviam sido abafadas por medo. Em quantas verdades foram substituídas por frases prontas
e repetições decoradas. Jonas se inclinou e segurou minhas mãos. Você ainda tem tempo. Mas vai ter que escolher, Amélia. Eles não aceitam meio termo. E quando descobrirem que você sabe, vão fazer de tudo para te silenciar. Nesse instante meu celular vibrou. Era uma nova mensagem. E bastou um olhar rápido para eu entender que o tempo de esperar tinha acabado. A mensagem dizia apenas: reunião antecipada para amanhã. Sua presença é obrigatória. 18 horas, no Salão do Reino. Não vinha assinada. Mas eu sabia muito bem quem tinha mandado. As palavras curtas, frias, sem saudação, diziam mais do que qualquer discurso. Era um ultimato. Olhei para Jonas, que ainda segurava minha mão. Eles sabem, não é? Ele apenas assentiu com os olhos. Não havia mais espaço para dúvidas. Voltei para casa com um peso no corpo e um fogo na mente. A tarde passou arrastada, como se o tempo soubesse que eu estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Naquela noite, não consegui dormir. A Bíblia aberta sobre a mesa. O caderno de perguntas ao lado, agora mais cheio do que nunca. E eu, sentada na poltrona, encarando meu próprio reflexo no vidro da janela. Tentei imaginar o que me esperava naquela sala. O mesmo tom suave, o mesmo teatro de bondade. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo era um julgamento. Pela manhã, preparei um café e vesti minha melhor roupa. Não porque quisesse impressionar, mas porque queria encarar de cabeça erguida. Enquanto arrumava o cabelo no espelho, lembrei das palavras de Jonas. Eles não aceitam meio termo. E eu já havia escolhido, mesmo que ainda doesse, mesmo que meu coração tremesse. Antes de sair, escrevi uma carta curta à mão e a deixei em cima da mesa da sala. Não era um adeus, era um lembrete para mim mesma. Dizia: se perder tudo for o preço para encontrar a verdade, então que tudo se vá. O Salão do Reino estava estranho naquela tarde. Frio, silencioso, com as cortinas semi-abertas deixando o sol entrar em faixas tortas. Os irmãos que me cumprimentavam antes agora desviavam o olhar. Rebeca nem apareceu. Marta passou por mim e apenas assentiu com os olhos baixos. Fui chamada para entrar na sala dos fundos. Os mesmos 3 anciãos estavam lá. Só que agora, o tom de conversa fraternal tinha desaparecido. Irmã Amélia, viemos esclarecer uma última questão antes de tomarmos uma decisão. O irmão Olavo cruzou os braços. A senhora acredita que esta organização é o único meio de salvação fornecido por Jeová na Terra? A pergunta ecoou na sala. Era aquilo. A linha, a faca, a escolha. E enquanto o silêncio tomava conta, senti que havia alguém atrás daquela porta, ouvindo cada palavra que viria. Porque não era só eu que seria afetada pelo que eu dissesse a seguir. E meu coração, mesmo apertado, já sabia o que precisava responder. O silêncio naquela sala era sufocante. Eu sentia os olhos dos 3 homens sobre mim, como se cada segundo de hesitação fosse uma confirmação de culpa. O papel com minhas anotações permanecia dentro da minha bolsa, mas meu coração já havia decorado o que importava. Olhei para cada um deles, um de cada vez, tentando não tremer na voz. Eu acredito em Jesus Cristo como meu Salvador e creio que a salvação vem por meio dele, não por meio de uma organização. O irmão Anselmo se ajeitou na cadeira, visivelmente incomodado. O irmão Olavo abaixou os olhos e suspirou. O mais velho, Silvério, não disfarçou o desapontamento. Irmã Amélia, a senhora compreende o que está dizendo? Ele perguntou com a voz baixa, mas firme. Compreendo. Pela primeira vez na vida, compreendo com clareza. Eles trocaram olhares, como quem já esperava aquela resposta. Anselmo se levantou e abriu uma pasta. Tirou de lá um formulário e começou a preenchê-lo em silêncio. Era tudo tão frio, tão processual, como se aquilo não fosse a vida de alguém sendo rasgada, mas apenas mais um protocolo a ser seguido. Daremos início ao comitê judicial, anunciou Silvério. O julgamento ocorrerá em 3 dias. A senhora será informada da decisão após isso. Até lá, pedimos que se abstenha de participar das reuniões. Balancei a cabeça em sinal de entendimento, mas dentro de mim tudo queimava. Não por medo, mas por tristeza, por ver com meus próprios olhos que o amor que tanto pregavam tinha um limite.
E ele acabava exatamente onde começava o pensamento livre. Saí da sala com passos lentos. O salão estava quase vazio, mas ainda havia pessoas ali. E entre elas, Rebeca. Estava perto da porta, com os olhos vermelhos e a Bíblia apertada contra o peito. Quando me viu, se aproximou sem dizer nada. Ficamos frente a frente. E por um momento, só o silêncio falava. Eles vão te chamar também, não vão? Perguntei. Ela assentiu com um nó na garganta. Então escute com atenção o que seu coração já sabe. Ela segurou minha mão com força, como quem agarra a última raiz antes do tombo. E antes que eu dissesse mais alguma coisa, Marta surgiu atrás dela com um olhar duro. Rebeca recuou, e nesse recuo, eu entendi que ela ainda estava dividida. Mas uma vez que se vê, não se pode mais desver. E na manhã seguinte, seria minha vez de enfrentar a última porta. Aquela que separava o que eu fui do que eu estava prestes a me tornar. Acordei antes do sol. O céu ainda estava escuro, mas minha mente já girava como se o dia tivesse começado horas atrás. Fiquei sentada na beirada da cama, com os pés no chão e as mãos no colo, escutando o silêncio da casa. O ar parecia mais denso, como se o tempo soubesse que algo importante estava para acontecer. Levantei devagar, fui até a cozinha e preparei um café forte. Não sentia fome, só um aperto no estômago que não passava. Peguei minha Bíblia e sentei na poltrona da sala. Abri aleatoriamente como fazia nos últimos dias, sem buscar um texto específico. E os olhos caíram em Lucas 12:2. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Li aquele versículo em voz baixa, como quem repete uma senha secreta. Era isso. A verdade não podia mais ser enterrada. Às 6 da tarde, me dirigi novamente ao salão do reino. A luz dourada do fim do dia banhava a fachada do prédio, mas o que me esperava lá dentro não era nada acolhedor. Fui recebida com um aceno rápido por Anselmo, que me conduziu até a mesma sala dos dias anteriores. Havia uma cadeira no centro, e os 3 anciãos já estavam lá, com suas bíblias e papéis em cima da mesa. «Dona Amélia!» começou Silvério, com uma voz formal demais para quem me chamava de irmã. Até outro dia. Chegamos ao ponto final deste processo. Mas antes de deliberarmos, queremos te oferecer uma última oportunidade. Se a senhora declarar que se arrepende de suas declarações e reafirmar sua fé na Organização de Jeová, poderemos reavaliar o encaminhamento do caso. A sala ficou em silêncio. Senti um calor subir pela nuca. Pensei em tudo o que já tinha vivido ali dentro. As amizades, os abraços, os sorrisos que agora estavam virando costas frias. Pensei em Rebeca, em Jonas, em Dalvina. Pensei nas horas sozinha, lendo, chorando, orando. E em cada versículo que me mostrou que a fé de verdade não precisava de muros, nem de sentenças. Levantei os olhos e respondi com a voz calma, mas firme. Eu não posso mentir para agradar. Eu encontrei a verdade. E não vou mais deixá-la para trás. Silvério abaixou a cabeça e anotou algo. Anselmo respirou fundo. Então será expulsa. Assenti sem lágrimas, sabendo que naquele momento o que eu perdia era tudo. E ao mesmo tempo, o que eu ganhava. Ninguém mais podia tirar. Mas eu ainda não sabia que o maior choque estava por vir. E ele viria de quem eu mais amava. Saí do salão com os ombros erguidos, mas as pernas bambas. O ar da noite parecia mais frio do que o normal, e o caminho de volta para casa me pareceu mais longo. O mundo ao redor seguia em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, algo imenso havia desmoronado. E, ao mesmo tempo, outro algo começava a se erguer. Quando cheguei em casa, encontrei a luz da varanda acesa. Isso me pareceu estranho, já que eu sempre deixava tudo apagado. Abri a porta devagar e ali estava ela. Minha filha, Isabel, sentada no sofá, com os olhos cheios d'água e um envelope na mão. Ela havia se afastado da congregação anos atrás, e nossa relação se manteve morna desde então. Por obediência, por medo, por orgulho, ou talvez por tudo isso junto. Você recebeu hoje? Ela perguntou, levantando o envelope. Eu assenti com o olhar baixo. Sim, fui oficialmente desligada. Isabel ficou em silêncio por alguns segundos, e então, num gesto que eu não esperava, se aproximou e me abraçou.
Demorou, mãe, mas você finalmente voltou para mim. Naquele instante, o chão pareceu sair debaixo dos meus pés. Senti minhas forças falharem e me deixei cair no sofá junto com ela. Isabel chorava em silêncio. E eu, pela primeira vez em muito tempo, chorei sem culpa. Ela me contou que vinha orando por mim há anos, que sabia que mais cedo ou mais tarde, alguma rachadura apareceria naquela parede onde eu me escondia. Eu não tinha raiva, mãe. Só tristeza de ver a senhora tão presa, achando que estava livre. Ficamos horas conversando, e a cada frase dela, mais peso caía dos meus ombros. Ela sabia de histórias parecidas, de pessoas que, como eu, passaram pela mesma dor, mas que também encontraram paz do outro lado. Antes de ir embora, ela deixou um livro sobre a mesa. Um pequeno devocional com versículos e reflexões. Leia quando puder. Só você e Deus, sem ninguém no meio. Depois que a porta se fechou, fiquei olhando para o vazio da sala. O silêncio agora tinha outro som. Não era solidão, era recomeço. E enquanto pegava o livro que Isabel deixou, o telefone tocou mais uma vez. Mas dessa vez, não era um julgamento. Era um convite. Um que mudaria tudo o que viria depois. Atendi o telefone com o coração ainda apertado, achando que fosse mais uma ligação fria. Talvez de alguém da congregação, querendo confirmar minha queda. Mas do outro lado, uma voz suave me surpreendeu. Dona Amélia? Aqui é o pastor Elias, amigo da sua filha Isabel. Ela me contou um pouco da sua história. E eu queria, se a senhora permitir, fazer um convite. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não sabia o que dizer. Nunca tinha falado com um pastor. Durante décadas, aprendi a vê-los com desconfiança, quase como inimigos da verdade. Mas agora, depois de tudo o que vivi, percebi que muitas verdades estavam em lugares que antes me disseram para evitar. Ele continuou com gentileza. Nos reunimos todos os sábados à tarde para orar, conversar e estudar a Bíblia juntos. Nada imposto, só gente com o coração aberto, buscando respostas e consolo. Agradeci pelo convite, sem prometer nada. Mas dentro de mim, algo começou a pulsar diferente. Era uma mistura de curiosidade, esperança e um certo receio de dar mais um passo fora do que me ensinaram. No sábado, depois de hesitar por horas, coloquei um vestido simples. Peguei minha Bíblia, a mesma que me acompanhou por tantos anos, e fui até o endereço que ele deixou. Era uma casa modesta, com um portão de madeira e cheiro de café passado na hora. Quando entrei, fui recebida com abraços. Não com interrogatórios, não com olhares de julgamento, só com abraços. Sentei num dos cantos da sala com as mãos entrelaçadas e o coração batendo como tambor. Uma senhora chamada Iracema sentou-se ao meu lado e segurou minha mão. Seja bem-vinda, irmã. Aqui ninguém anda sozinho. O pastor abriu a reunião com uma leitura simples de João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E naquele momento, pela primeira vez em muitos anos, senti paz ao ouvir a palavra. Sem filtros, sem máscaras, sem medo. No fim da reunião, me ofereceram um folheto com a frase estampada em letras grandes. A verdade liberta, mas antes, ela assusta. Guardei aquele papel com carinho dentro da minha Bíblia, porque ali, entre aquelas pessoas comuns, com suas cicatrizes e histórias, eu entendi algo que a vida inteira tentaram esconder de mim. E é justamente isso, o que você precisa ouvir. Meus queridos, se você chegou até aqui, escutando cada pedacinho dessa história, eu quero te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Não tenha medo de pensar, não tenha medo de sentir, e principalmente não tenha medo de buscar a verdade, mesmo que ela não venha embalada do jeito que sempre te ensinaram. A verdade, às vezes, não grita, ela sussurra. E quando a gente finalmente tem coragem de escutá-la, é aí que começa a libertação. Eu perdi muita coisa. Perdi amigos. Perdi o lugar onde achava que era casa. Mas sabe o que eu ganhei? Paz. Uma fé sem medo. Uma fé que me permite amar a Deus com liberdade, sem ser vigiada, sem ser moldada. Se você também sente esse aperto no peito, se já teve dúvidas, mas engoliu em silêncio com medo de ser julgado, saiba, você não está sozinho.
Muitos passaram, e ainda passam, pelo mesmo caminho. E eu estou aqui para te dizer que existe vida do outro lado do medo. Agora, eu te deixo com uma pergunta que mudou tudo para mim. Se a verdade realmente liberta, por que tantos tentam te prender a ela com medo? Pense nisso com carinho. E se essa história falou com você, compartilha. Porque talvez alguém bem próximo de você esteja precisando escutar exatamente isso.